Paz do Senhor, meus amados irmãos. Estamos hoje, nesse domingo abençoado, dia 7 de março de 2021, estudando a nossa lição 10 da Escola Bíblica Dominical, que traz o título O Senhor Jesus cura hoje. Texto áureo, ele se encontra em Salmo 103, versículo 3, que diz: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. A verdade prática diz assim: a cura de enfermidade é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. E a leitura bíblica em classe se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 4 ao 6, e no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, versículos 16 e 17. Isaías está escrito assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. O Evangelho de Mateus 8, versículos 16 e 17 diz assim: chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. A introdução diz assim: assim como Jesus fez no passado, Ele deseja atualmente curar e libertar os enfermos e os oprimidos. Ele demonstrou misericórdia e compaixão ao tomar sobre si as nossas enfermidades e dores. O caráter e a compaixão de Jesus permanecem imutáveis na atualidade. Deus é fiel para curar as nossas enfermidades. Tópico 1. A cura divina na Bíblia. A cura divina na Bíblia tem a ver com a saúde pública do Antigo Testamento, a prevenção de doenças como uma orientação bíblica e as curas de Jesus no Novo Testamento. Amados, então a lição nossa de hoje, nós iremos estudar sobre a cura. O Senhor Jesus cura hoje. A palavra de Deus é bem clara quando diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, uma das obras de Jesus que o livro do profeta Isaías fala era não só salvar a humanidade de seus pecados e perdoar os seus pecados, mas também trazer cura. Porque quando Jesus estava sendo ferido e maltratado, a Bíblia fala que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E quando Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, ele nos deu o direito de ter uma nova vida. Ele nos deu o direito de ressurreição eterna, de vida eterna. Então, quando Jesus estava sendo maltratado, ele foi maltratado por causa das nossas enfermidades. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então nós vemos que no ministério de Jesus Cristo,
ele realizou muitas curas, muitos milagres, muitas pessoas foram, muitos paralíticos, cegos, coxos, pessoas surdas, foram curadas dessas enfermidades. E depois, durante o ministério apostólico, né, depois que Jesus ele ascende aos céus, ele outorga à sua igreja, aos seus discípulos, aos seus apóstolos, essa autoridade para curar as doenças, expulsar os demônios, ressuscitar os mortos. E nós vemos no livro de Atos e nas epístolas paulinas, nas epístolas dos demais, epístola de Tiago, São João, na epístola aos Hebreus, nós podemos observar que a cura divina ela era constante e ela também ela foi ensinada pelo apóstolo Paulo que a igreja deveria buscar os dons espirituais. E a cura divina, ela estava relacionada entre os dons espirituais. Então, meus amados irmãos, temos que ter em mente que a cura divina não parou com o ministério de Jesus, não parou com o ministério dos apóstolos e nem da igreja primitiva, porque existem denominações evangélicas que ensinam que a cura divina ela estava mais relacionada ao ministério de Jesus e dos apóstolos, que Jesus ainda cura hoje, mas é uma coisa que assim não dá tanta ênfase a isso. Nós, no meio pentecostal, nós promovemos cultos de libertações, cultos de curas divinas, cultos, né, de milagres divinos. Por quê? Porque o Senhor Jesus nos deu autoridade para curar as enfermidades. E Ele nos ensinou não só a levar a mensagem de salvação para as pessoas, mas também a libertação, ela não ocorre só na alma e no espírito, mas também no corpo físico, né? Então, no princípio, quando Deus criou o homem e colocou ele no jardim, a Bíblia fala que lá tinha uma árvore chamada Árvore da Vida. Então, o homem, ao se alimentar do fruto dessa árvore, ele poderia ter uma saúde plena. Porém, com a queda do homem, o homem foi expulso do jardim. Então, ele não teve mais direito à árvore da vida. A árvore da vida foi excluída da vida do ser humano. Com isso, o homem, na sua genética, ele começou a ser suscetível a várias enfermidades e a vários patologias, né, que existem no mundo afora. Mas se nós abrirmos a palavra de Deus, lá no livro de Apocalipse, capítulo 22, nós vamos ver que na Nova Jerusalém, na cidade santa que Deus tem preparado para os seus santos, lá tem o rio da vida, tem uma praça, e nessa praça tem uma árvore chamada Árvore da Vida. E o livro de Apocalipse diz o seguinte, que essa árvore ela dá 12 frutos, um em cada mês do ano. E que as folhas dessa árvore, ela é para
a saúde das nações. Então, com a ressurreição e com a ressurreição da igreja, né? Com a ressurreição dos que estão em Cristo Jesus, quando todos forem introduzidos no novo céus e nova terra que Deus tem preparado, lá nós teremos uma saúde plena. Lá não existirá mais enfermidade, não existirá mais dor, não existirá mais as tribulações que nós passamos nessa vida. Esse direito foi o que Jesus comprou, né, com seu sacrifício, revelado lá em Isaías 53. Ele comprou não só a nós o direito de vida eterna, mas o direito de termos uma saúde perfeita. Amém, irmãos? Então, aqui na nossa revista, o que nós estaremos tratando hoje é se Jesus ainda cura nos dias atuais. E nós iremos ver, durante os estudos de hoje, que Jesus cura sim nos dias atuais também. Então, aqui nesse tópico 1, está falando que no Antigo Testamento, eles foram, para que eles tivessem uma boa saúde, Deus deu as leis alimentícias para ele e algumas leis também para que eles pudessem cumprir de limpeza, né? Para que eles não viessem a adoecer, né? Eles viessem a evitar as doenças. E hoje nós podemos também evitar muitas doenças. Se você, por exemplo, se você não se expõe aos raios solares com muita frequência, acima do limite, vamos supor assim, porque também os raios solares são bons para a nossa saúde, mas se você não se expõe acima dos limites, então você estará tendo você estará evitando, provavelmente, no futuro, problemas como câncer de pele, né? Que hoje tem sido muito comum em nosso meio. E assim também na nossa alimentação. Se a gente cuida bem da nossa alimentação, né? Se a gente evita os excessos, provavelmente nós teremos uma saúde melhor, né? E nós poderemos até envelhecer com mais saúde, né? E evitar vários tipos de doenças. Então, Deus, no Antigo Testamento, ele ensinou muito seu povo sobre isso, né? Então, esse primeiro tópico, ele trata sobre isso. Já o subtópico 3 fala: o Novo Testamento e as curas de Jesus. Israel dependia mais de Deus e a sua garantia de saúde estava na obediência. O número de enfermos era alto e as curas efetuadas por Jesus logo chamaram a atenção de todo o povo. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. No entanto, por causa da miséria humana, operou muitos milagres, prodígios e maravilhas. O Senhor se compadecia dos enfermos, dos oprimidos e de todos os espíritos abatidos, porque essas pessoas andavam como ovelhas que não têm pastor. Referência está em Mateus, capítulo 9, versículo 36, Marcos 6 e 34. A compaixão era a principal motivação de Jesus para ministrar ao povo, e isso não só mudou com o tempo, pois
a promessa de cura divina continua valendo. Tópico 2. A cura divina como parte da salvação. O discurso profético de Isaías 53 anuncia a obra redentora de Jesus no Calvário. Encontramos alguns detalhes dessas palavras proféticas no Novo Testamento que mostram com clareza que a salvação e a cura divina caminham juntas. Primeiro, salvação. É um termo que se aplica a diversas ações de Deus no Antigo Testamento em favor de seu povo, como livramento da escravidão, da fome, da espada, da enfermidade. A salvação da condenação eterna é o livramento do poder da maldição, do pecado e a restituição do ser humano à comunhão com Deus. Deus propôs salvação para todas as pessoas, e condições para isso são a fé em Jesus e o arrependimento dos pecados. A vontade de Deus é a salvação de todos os seres humanos, mas para isso cada pessoa precisa se arrepender de seus pecados e se converter ao Senhor Jesus. Tópico 2. Subtópico 2. Cura divina. Declaração de fé das Assembleias de Deus define cura divina como um ato de soberania, graça e misericórdia divina que, através do poder do Espírito Santo, restaura física ou emocionalmente aqueles que demonstram fé em Jesus Cristo. Referências: Mateus, capítulo 14, versículo 14, Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19 e Atos, capítulo 10, versículo 38. É tendência nossa procurar logo os médicos em caso de doença. Isso não é errado. Jesus mesmo disse que os doentes precisam de médicos. Referência: Mateus, capítulo 9, versículo 12. Lucas era médico, um dos seus discípulos. Mesmo assim, o milagre acontece também pelos recursos científicos da medicina. Mas convém salientar que temos um recurso divino seguro para a cura das enfermidades. A ministração da unção com óleo em nome do Senhor sobre os enfermos, está lá sua referência, Marcos, capítulo 6, versículo 13, e Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 15. Então, era uma prática dos apóstolos, né? Eles ungirem com óleo, os presbíteros, eles ungiam com óleo os enfermos e a oração da fé trazia cura ao enfermo. Salvação e cura. A obra de Jesus é completa. A expiação no Calvário resulta em nossa redenção e alcança também cura do nosso corpo físico. Desde o Antigo Testamento, a salvação e a cura andam juntas. A cura espiritual geralmente precede a cura física. É ela que perdoa, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103 e versículo 3. A cura do paralítico de Cafarnaum, em Mateus capítulo 9, 1 e 8, e as passagens paralelas dos evangelhos sinóticos revelam essa verdade. A vontade de Deus é, portanto, curar tanto a alma quanto o corpo. Subtópico 4. Isaías, capítulo 53, versículo 3 e 4. O Novo Testamento interpreta Isaías 53 como a provisão de Deus em Cristo para a cura física e espiritual. O Evangelho de Mateus aplica a palavra. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. O ministério de cura do Senhor Jesus, o Verbo sarar, pelas suas pisaduras fomos sarados, indica cura física. Isto é muito claro nas inúmeras curas físicas de enfermos efetuadas pelo Senhor Jesus. A cura divina e os desafios atuais.
que é o tópico 3. Os desafios atuais são diversos, e dentre eles saber sobre a natureza da enfermidade, se o problema é físico ou espiritual, e ter o discernimento sobre a vontade de Deus. As doenças. As enfermidades são uma das causas de maior sofrimento ao ser humano. Elas são consequências direta ou indireta do pecado, pois se não existisse pecado, não existiriam enfermidades. Mas isso não significa que todos os enfermos estejam em pecados. Há enfermidades que são consequências diretas de pecados. No entanto, não se pode generalizar, visto que cada caso tem uma peculiaridade. As enfermidades. Subtópico 2. Então, meus amados, as doenças, elas têm causas, né, naturais, têm causas genéticas, têm causas espirituais, né, e também nós podemos ver que muitas das vezes nessas causas espirituais são consequências de pecados até mesmo, que pessoas podem ficar adoecidas. Porém, não é comum em todos os casos. O apóstolo Paulo, ele dizia que ele tinha um espinho na carne. Muitos teólogos afirmam que essa era uma enfermidade. E ele dizia que foi um mensageiro de Satanás que trouxe, mas que ele orou por cerca, de 3 vezes, mas o Senhor disse a ele: a minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, nem sempre nós iremos ver a cura em determinadas enfermidades, para determinadas enfermidades em certas pessoas. Por exemplo, existe até um líder, evangélico muito conhecido, que ele prega muito sobre a determinação, Ele fala que se você determinar sobre a palavra de Deus, aquilo ali vai se cumprir. Mas esse mesmo líder, ele nasceu com uma doença. Ele nasceu com uma doença que a mão dele nasceu mirrada. Então ele tem um defeito na sua mão. E a mão dele continua mirrada até hoje, Ele tem esse defeito na sua mão até hoje. Mas porque ele não tem fé, creio que não é que ele não tenha fé. É por falta de fé, não. Então, provavelmente, Deus quis assim, Então, ele mesmo, prega que se você determinar tudo que você determinar, vai acontecer, eu determino que a pessoa que está aleijada agora seja curada. Mas ele mesmo continua com a sua mão mirrada. Não estou falando que nós devemos combater, a oração da fé, não. Nós continuamos cremos no poder de Deus, cremos que Deus opera milagre ainda hoje. Mas a Bíblia também fala: não imponha a tua mão precipitadamente. Existem doenças que pode ser até correção de Deus na vida da pessoa, e tudo tem um tempo determinado para Deus concluir a sua obra. Afinal de contas, irmãos, quando nós formos transformados e ressuscitados e transformados
ou aqueles que estiverem vivos na Igreja de Cristo, quando Jesus voltar e esses forem transformados num corpo glorioso, não existirá mais enfermidade. Ali, no novo céu, nova terra, não haverá mais enfermidade. Como diz o livro de Apocalipse, que a árvore da vida ela serve para a saúde das nações. Então, meus amados, aqui no tópico 3, subtópico 2, diz assim: as enfermidades entre os crentes, entre os crentes. Grandes homens de Deus não conseguiram se livrar de doenças. É o caso que eu acabei de falar agora. Esse é um desafio, às vezes fora da compreensão humana. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, viu? Eu acabei de comentar isso. Tinha, e qualquer que seja a natureza desse problema, eram sem dúvida uma enfermidade. Timóteo tinha problemas no estômago. Paulo deixou Trófimo doente em Mileto. Então, há certas enfermidades que nós crentes iremos ter que passar. Amém? Mas não vamos deixar de orar, mas vamos orar e confiar que Deus pode curar ainda hoje. Nós temos vários casos, vários testemunhos que Deus ainda opera a cura divina. No subtópico 3 diz: não confundir doença com possessão maligna. Jesus conferiu à sua igreja o poder de curar enfermos e libertar oprimidos. Referência a Mateus, capítulo 10, versículo 8, Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 20. É dever nosso usar nossa autoridade do nome de Jesus para diminuir o sofrimento humano. Jesus tem saúde para dar a todos os enfermos, mas nem sempre compreendemos o plano de Deus para determinada pessoa. Duas coisas básicas devemos observar. Primeiro, se a enfermidade é opressão maligna ou uma questão médica, para não expulsar demônios onde não há demônio. Isso machuca as pessoas e não é tão incomum entre nós. Segundo, entender que Jesus é o Senhor e não servo. Ele cura como quer, onde quer e de acordo com a sua vontade. Referências: Mateus capítulo 6, versículo 16. Ou seja, o comentarista aqui está dizendo que muitas das vezes existem irmãos entre nós que quer dizer que tudo é demônio, entendeu? A pessoa está com depressão, é demônio. Está com enfermidade no estômago, é demônio. A pessoa, não está dormindo direito, é demônio. Então, existem casos que os demônios, eles trazem enfermidades malignas, porque nós temos referências bíblicas para isso. Mas também nem todos os casos são demônios. Às vezes pode ser um problema genético, ou então uma enfermidade que a pessoa adquiriu ao longo do tempo, Então nem tudo é demônio. Então nós temos que ter discernimento, porque se você vai orar por uma pessoa e você fica expulsando demônio da vida, por exemplo, de uma pessoa que é batizada, uma pessoa que toma a Santa Ceia, que participa fiel, faz parte da igreja, e você está ali expulsando demônio, a pessoa certamente vai ficar magoada com essa oração, porque você está dizendo que essa pessoa está endemoniada, Então a gente tem que vigiar, Conclusão: precisamos saber que a cura divina é real e atual. Além disso, devemos entender que o Senhor Jesus cura
quando, como e onde quer, e não da maneira que às vezes pensamos. Referência, 2 Reis, capítulo 5, 10 e 14. Então, que Deus possa continuar abençoando a nossa igreja. Vocês tenham um domingo abençoado. Logo mais, às 19 horas, estaremos no nosso culto, na Devip de Araruama, e todos estão convidados para juntos estarmos adorando o nosso Senhor e Salvador Jesus. E que Deus possa ministrar cura, né, na sua família, na sua casa, sobre a sua vida. Nós ministramos a cura do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoa a todos. Amém.